Tudo bem, minha irmã? Feliz restinho de feliz sábado, né? Nós estamos nas primeiras horas desse sábado. Eu preparei esse material, foi antecipado, não é no ao vivo, mas meu querido amigo, nós estamos conversando um assunto muito importante. A família é algo importantíssimo. Ontem nós conversamos sobre o que Rui Barbosa falou sobre família, que família essa é a célula madre mais importante da sociedade. E hoje nós vamos conversar sobre um aspecto da família tão importante quanto, tá bom? Ontem nós conversamos sobre dois assuntos. O primeiro assunto é que o casamento é bom. É muito bom o casamento. E o segundo assunto é que nós devemos ter um compromisso, como fala aqui, compromisso incondicional. Nós temos que ter essa incondicionabilidade no nosso compromisso. Precisamos promover meios de forma incondicional à confiabilidade. E hoje nós vamos falar sobre outro aspecto. Nós vamos falar sobre educação de filhos. Eu não sou pai presente, né? Mas já tenho um bebezinho, está sendo gerado aqui com a minha esposa. Então, nós estamos aqui com essa expectativa. Nesse contexto em que vivemos, a educação de filhos é algo para nós ficarmos muito pensativos. É algo muito importante. E a esperança que Isaías, capítulo 5, 41, vem trazendo é um consolo para mim. Isaías 41 vem trazendo uma esperança para mim, que vou começar a educar os meus filhos. Você que já educou, seus filhos já estão grandes, talvez acertou ou errou, mas olha que esperança Deus nos dá. Isaías 41, verso 10 diz assim: nesse momento em que você está passando com a educação do filho, para mim também Deus fala: não temas, porque eu sou contigo. Amém por isso? Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que bênção, Deus seja louvado. O verso 13 também fala: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Meu querido, nós temos um aliado. Nós temos alguém que pode nos tornar vencedores quanto à educação de filhos. Esse é aquele que segura nossas mãos. Nosso Deus, Ele pode nos ajudar. Então, por favor, meu querido, vá até Deus, pois é Ele que pode nos ajudar. Não tenha medo. Primeiro aspecto na educação de filhos que vamos destacar é que algo muito relevante acontece atualmente. Relevante e perigoso. A verdade é relativa. Você já viu alguém falando isso? Pensamento da pós-modernidade, onde não existe mais a verdade absoluta. Meu querido amigo, que perigo nós estamos enfrentando nesse contexto. A verdade é relativa. Ai, tome cuidado com isso. Nesse meio, nós vamos educar os filhos. Deus fala: não tema, que eu vou te ajudar. Nós temos que ter essa percepção. É um desafio educar filhos, e esse desafio é cada vez maior, especialmente nessa época da pós-modernidade, onde se afirma não existir uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Com isso, não precisamos temer. Sabe por quê? Porque Deus está ao nosso lado. Então é Ele que torna as nossas famílias invencíveis. Primeiro conselho que nós vamos conversar aqui é: seja carinhoso. O carinho é o meio que pode promover autoridade disciplinar. Se você não for carinhoso e depois querer respeito do filho, querer orientar filho, faça aquilo outro, ou se você quer que ele obedeça, mas não dá a ele carinho, você perde sua autoridade. O carinho é algo importante.
Seja carinhoso com seus filhos, tanto por meio de palavras como atos. Pais que não dão carinho para os filhos não têm autoridade para discipliná-los. Poder dar das boas palavras. E nós devemos dedicar esse aspecto importante. Não fique falando mal do seu filho. Ei, que filho desobediente, que esse filho é muito bagunceiro, filho mentiroso. Essas palavras negativas têm um poder muito forte e pode cada vez absorver o caráter dessa criança. Nós precisamos dar a elas palavras positivas. Filho, você foi muito bem. Você teve dificuldade aqui, mas nossa, você foi super bem nessa tua atividade. Nós devemos dedicar palavras positivas a eles. E essa atitude é uma atitude carinhosa. Quando você faz isso, você tem autoridade para orientar de forma significativa a vida do seu filho. Segundo conselho para os pais e futuros pais é o seguinte: estabeleça limites. Nós não podemos deixar ao léu. Provérbios 29, verso 15 e 17 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha a envergonhar, sabe quem? Sua mãe. Mamãe, se você não for disciplinar o seu filho, você que vai ser envergonhada. Ele vai desrespeitar você na frente de todo mundo. Então, minha querida irmã, por favor, vamos esperar um pouquinho. Por favor, minha querida irmã, é importante você impor limites ao seu filho. Tenha isso em mente. Se não colocar limite, sofrerá problemas. Sem abuso, quem ama, cuida. Não é assim? Agora, nós não podemos abusar dos limites. Tem que ter cautela. Nós precisamos ter a guia do Espírito Santo para saber o momento de colocar limites e deixar a criança fazer sozinha. É importante existir isso, só que os limites são importantes. Por quê? Se não coloca limite, ele não vai respeitar professor, não vai respeitar pastor, não vai respeitar ninguém, porque não foi ensinado a dar limites a essa criança. Olha, vou dar continuidade. Então, quem ama, corrige. O próprio Deus age dessa maneira. Deus ama a gente e por isso Ele estabelece os 10 mandamentos para nos orientar. Deus ama a gente, por isso que Ele nos dá meios para conseguir ter saúde. Deus ama a gente, por isso que Ele coloca o sol em nossa vida. Deus ama a gente, por isso que Ele coloca um ambiente agradável. Deus ama. E aí Ele fala: esse terreno aqui, até aquela parede ali é tua casa. De lá para outro lado não é. Não posso invadir o território do vizinho. Então, meu querido, limites é colocado desde a infância. Se não coloca limites no momento correto, ele vai roubar a borracha, ele vai querer invadir 1 metro do terreno do vizinho, ele vai ter atitudes que não são prudentes. Então, por favor, dê limites aos seus filhos. O terceiro assunto é: a falta de autoridade é por causa da incoerência. Você quer que seu filho ou sua filha faça algo, mas você não faz? Você quer que leia a Bíblia e leia a lição, mas ele não vê você fazendo isso? Você quer que ele ore, mas você não ora? Aí chega na hora do almoço: filho, faz oração. Tem um monte de parente junto de você, na sua casa. Aí o filho ora, aí o filho não faz oração. Sabe por quê? Porque ele não vê você fazendo, pai e mãe. É importante que você seja coerente. Acredite, a maior herança é um bom exemplo de uma vida digna e correta, pois não podemos conduzir os filhos para além de onde nós mesmos fomos. Jamais. O exemplo permanece. Então, por favor, seja coerente. Esse é um terceiro conselho. Agora, no segundo aspecto de nossa conversa deste momento, é o aspecto de tempo, princípios e Deus. Para isso, vamos ler Salmo capítulo 115, verso
14. Salmo 115, verso 14. Diz assim: O Senhor vos abençoe, o Senhor vos aumente bênçãos, mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. O verso 15 diz assim também: Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus, Ele quer derramar bênçãos na nossa vida. E essas bênçãos são importantes. Então, meu querido, nós vamos ver agora, neste momento, duas famílias importantes na Bíblia. Essas duas famílias tiveram situações semelhantes acontecendo, só que eles tiveram reações diferentes com a mesma situação. Nós vamos falar da história de Davi e da história de Jó. Na história de Davi, ele soube que o filho dele, Absalão, havia sido morto. Ele teve uma reação. Da mesma forma, Jó, ele soube que os 10 filhos dele foram mortos. Qual foi a reação deles? Por isso eu vou ler, está escrito aqui, Davi, nós vamos ver a reação dele. Está escrito em Salmos, 2 Samuel, capítulo 18, 33. Diz assim: Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Qual característica Davi teve? Desespero. E com uma atitude de desespero, ele gritava. Olha que situação. Davi teve uma reação muito intensa ao saber da morte do filho. Agora vamos ver como aconteceu com Jó? Jó capítulo 1, verso 20 e 21. Diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o Senhor. Que atitude distinta de Jó. Olha que interessante. Ele demonstrou uma profunda tristeza, angústia, dor no coração. Sabe o que ele fez? Se joga no chão. Mas esse jogar no chão foi diferente de Davi. Esse jogar de Jó no chão é um jogar de adoração. Jó se prostrou na presença de Deus para conversar com Deus sobre aquele evento tão difícil. Nós podemos perceber duas características diferentes em um momento especial. Os filhos faleceram e um pai teve uma atitude e outro teve outra. Eu gostaria de destacar algumas coisas em paralelo. Davi, o filho dele, Absalão, morreu. Jó, os 10 filhos de Jó morreram. Davi teve desespero. Jó se joga no chão. Davi gritou e Jó deu um gesto de adoração. Davi era um pai omisso e ausente, além disso negligente. Jó era um pai zeloso que todo dia de manhã intercedia pelos filhos. Davi, ele estava disposto a morrer pelo filho, mas nunca viveu pelo filho. Diferente de Jó, que intercedia diariamente pelos filhos. Davi esteve naquela situação sem paz no coração. Já Jó teve paz. Paz no coração. Meu querido, você consegue perceber a diferença entre um pai e outro pai. Davi, ele era muito compromissado, não tinha tempo para nada. Ele não conseguia nem conversar com o filho. Quando descobre que o filho morre, meu filho, você morreu. Se eu tivesse no teu se eu pudesse, morreria no teu lugar. Ele não dedicou a vida, não dedicou atenção, não dedicou nada, mas só no momento de morte queria dedicar atenção e carinho. Não adianta. Nós temos que dedicar carinho e atenção durante a vida. E é isso que Jó fez. Ele de manhã, madrugada, orava pelos filhos.
ele intercedia pelos filhos. Por isso que Jó teve paz e Davi não. Primeiro aspecto que podemos extrair dessa conversa. Primeiro, procure passar mais tempo com seus filhos, não só em quantidade, mas em qualidade também. Ou seja, não só em qualidade, mas também em quantidade. Segundo, não tenha predileção pelos filhos. José é uma história que podemos lembrar. Ele foi o filho predileto e os irmãos dele ficaram enciumados, queriam matá-lo e venderam escravo. Se você tem predileção por algum filho, você promove ira aos outros. Então, meu querido irmão e irmã, nós não podemos ter essa atitude de predileção. Terceiro ensino é ensinar princípios e valores para os nossos filhos, hábitos, comportamento que sejam corretos. Lá na escola, eles são alunos. Na igreja, os filhos, eles são membros. E em casa, eles são filhos. Então, lá na escola, é um no meio de um monte. Na igreja, também. Mas na sua casa, os seus filhos são seus filhos. Você consegue entender? Enquanto o professor tem que educar 10, 15, 20 ou até 40, eles têm que ensinar matemática, português e outros assuntos. Na sua casa você tem 1, 2 ou até 3. Quem é que vai dar uma educação mais favorável e mais capacitada? Um que estudou 4 anos ou você que está ao lado do seu filho diariamente? Então, meu querido, coloque a prioridade em tua vida. Na escola ele aprende, mas não é educação para a vida. Na igreja ele aprende, mas não é aquilo que vai enraizar ele. É em casa, é no culto familiar, é no relacionamento que você tem com a esposa, é lá. O quarto assunto é: conduza seus filhos para Deus. Educadores falam que não podemos influenciar nessa questão religiosa dos filhos. Eles apresentam isso de forma categórica, eles enfatizam isso, mas meu querido, se você não ensinar seu filho Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai ensinar, o mundo vai ensinar ele a usar drogas, o mundo vai ensinar ele a usar, aproveitar da sexualidade, o mundo vai ensinar ele a ser ladrão, o mundo vai ensinar ele a ser viciado em algumas outras coisas. Meu querido, essa fala dos educadores, eles podem estar na teoria, mas na prática isso é apenas ilusão. Nós precisamos ensinar essas crianças no caminho que devem andar, porque quando for importante ela tomar a decisão própria, ela se lembrará. Então, influenciarmos beneficamente as crianças. Para finalizarmos o nosso momento, eu gostaria de ler Deuteronômio, capítulo 6, verso 6. Deuteronômio 6, 6 vem trazendo um texto importante. O que a Bíblia de Deus fala. As que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha que interessante. Aqui vem trazendo alguns princípios muito importantes. Meu querido, quando Deus está falando que nós devemos inculcar nos teus filhos, ele denota algo muito claro. Ele denota algo importante. Isso denota um ensino claro, incisivo, constante, contínuo, porque o texto continua falando. Devemos continuar, não desanime. Criança se aprende repetindo. Adolescente, ele não gosta só gosta de ver coerência. Juvenil, eles gostam de perceber que existem heróis. Por isso que o pai e a mãe, para um juvenil, para uma criança menor um pouco, os pais são verdadeiros heróis.
Por isso que tem histórias de Superman, Homem-Aranha, Hulk, porque essas crianças nessa faixa etária, eles gostam de heróis. Nós precisamos apresentar a essas crianças o verdadeiro herói e com elas aprendendo sobre o verdadeiro herói, do finalzinho da juventude, indo para a adolescência, elas conseguem decidir entregar a vida delas nas mãos de Deus. E quando nós inculcamos as orientações de Deus, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, a deitar-te, a levantar-te, em outras palavras, em todo o tempo eduque seus filhos para Deus. Em todo o tempo. Tem a árvore, tem essas plantas maravilhosas. Deus é quem fez. Uma criança merece ver isso. Tem a Amélia, minha cadelinha, também Deus é quem fez. Então, esses detalhes de Deus, essas crianças precisam ver. Precisam saber que existe um Criador do universo. E nós precisamos inculcar isso em todo o tempo. E nesta parte, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, significa que o lar deve ser um lugar de instrução espiritual. Essa é a síntese da palavra de Deus para nós hoje. O lar é o ambiente, é o lugar de instrução espiritual. Por favor, cultive esse ambiente sagrado em sua casa. São 4 lições que destacamos nesse momento. Primeiro, não precisamos temer a pós-modernidade. Se temos Deus, não precisamos temer. Segundo, no lar, carinho é sinônimo de autoridade. Limites é sinônimo de amor. Coerência é sinônimo de exemplo. Então, seja coerente, coloque limites e dê carinho. São características importantes que são necessárias para a educação de filhos. Terceiro aspecto que vamos conversar ou destacar é interceder, jejuar e ser exemplo promove paz em meio à tribulação. Exemplo de Jó. Ele orava pelos filhos, intercedia, jejuava. E isso é que deu paz nele quando ele descobriu que os filhos haviam morrido. Se você não tiver Deus, se você não intercede, se você não ora pelos seus filhos ou seus parentes, quando eles descansarem, você não vai ter paz. Você vai ficar com medo, vai ficar com gritaria, vai ficar com escândalo. Precisamos confiar. Ore, interceda, que Deus vai cuidar. O outro aspecto é, coloque Deus em todo o tempo em casa, pois é local de instrução espiritual e educação para Deus. Por favor, que Deus te abençoe, que Deus guie você, Deus te use, e o meu desejo é que você tenha uma família estável. Inculque a palavra de Deus na mente de seus filhos e de você mesmo, tá bem? Esse é o meu desejo. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós pedimos que o Senhor, por favor, nos ajude a ter carinho, dedicar tempo, nos ajude a influenciar beneficamente as pessoas que estão em nossa casa. Nos ajude, nos use como seu instrumento. O lar, a casa, é um local de instrução espiritual. Nos ajude a perceber isso. Que o Senhor abençoe essa família, essa pessoa que está assistindo. Guie a vida dela. Em nome de Jesus. Amém.